A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Está comigo a minha esposa Cíntia, ali, aquela senhora, jovem senhora ali, que já esteve conosco aqui. Da última vez que eu tive, você veio também, né? O mês de maio é um mês importante, é o mês das noivas, é o mês das mães também, né? É o mês da família, é o mês do coração abrasado, é o mês de peso, né? Mês do pastor também. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Deus é bom? Amém. Diga em todo tempo. Deus é bom? Em todo tempo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 4. Esse ano está no esquete, né? Essa água aqui é para nós. Todos acharam? Pode ficar sentado mesmo, a partir do versículo 17, ok? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão de gente da Galileia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judeia, e da além do Jordão. Amém? O marketing de Jesus. Vamos falar sobre o marketing que Jesus utilizou, ou seja, a forma de marketing que ele lançou ao inovar, ao apresentar a sua igreja, e que muitas vezes nós nos esquecemos de imitá-lo, de seguir, de fazer como ele nos ensinou. A palavra marketing significa mercadologia ou mercância. Diz respeito ao processo utilizado para determinar produtos e serviços que possam interessar as pessoas. Qual é o produto que nós apresentamos ao mundo? O produto que nós apresentamos ao mundo é a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso, para cumprir o ID do Senhor. E as nossas atividades devem ser pautadas naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Como ele nos ensinou a propagar este evangelho? Em alguns passos aqui nós vamos caminhar e vamos entender qual é a nossa oportunidade, qual é a nossa função, se estamos fazendo a nossa função da maneira adequada, da maneira que Jesus nos ensinou.
E se nós fizermos isso da maneira como ele nos ensinou, certamente nós alcançaremos o resultado que ele alcançou. Jesus Cristo era, pois, o maior marqueteiro de todos os tempos. Eu não digo marqueteiro no sentido de João Santana, né? Esses marqueteiros modernos que fazem a venda de ilusões, que são contratados pelos políticos para vender uma ilusão aos eleitores, e depois que é vendida a ilusão, o produto que é oferecido não é entregue. Mas dali a 2 anos haverá outra eleição e de novo eles estarão oferecendo de novo a mesma ilusão e as pessoas fatalmente comprarão de novo. Nesse capítulo sobre o marketing de Jesus, é compartilhado conosco a história de um homem que lançou um CD, né? E que tinha grande qualidade nas suas músicas, que tocava no coração das pessoas, que levava a pessoa a buscar uma intimidade, a sentir-se motivado a estar na presença de Deus. Ao ouvir essas músicas deste homem, que com muita graça compôs, fez os arranjos musicais, que canta com a voz afinada, e a capacidade dele de transmitir a mensagem através da música era tal que você sentia mesmo que estava na presença de Deus. No entanto, esse produto não foi apresentado da maneira adequada, ele não se utilizou das estratégias certas, e acabou que ele foi destinado ao esquecimento, à irrelevância, muito embora houvesse grande qualidade nas suas composições. Se você não divulga muito bem o seu produto, ele ficará encalhado nas prateleiras. Se você não propagandeia da maneira adequada, você não consegue vender uma mensagem, vender um produto e entregar satisfação à sua clientela. Neste 5º dia, nós estamos falando sobre o marketing de Jesus. 12 dias para atualizar nossa vida. Quem daqui acha que está atualizado hoje? Levante sua mão. Quem acredita que precisa ser atualizado? Levante sua mão. Louvado seja Deus. A primeira coisa que nós precisamos perceber é a nossa necessidade. E nós precisamos perceber a necessidade daqueles que são o nosso alvo. Então, o primeiro passo que nós temos que ter é um planejamento em mente. Porque aquilo que nós divulgamos é mais importante do que o quanto nós divulgamos. O que é que você divulga? Qual é a mensagem que você tem entregado? E de que maneira você tem entregado? Tem muita gente vendendo muita coisa. Tem muita gente fazendo muita propaganda, mas não estão alcançando resultados, porque não alcançam o coração das vidas, não alcançam a alma das pessoas. E se nós não conseguirmos isso, fatalmente, nós vamos fracassar naquilo que Jesus nos confiou. Então é muito importante que você tenha em mente um planejamento. É preciso que você saiba que o que você tem para entregar é algo que é interessante para as pessoas. Alguém já disse que os evangélicos vendem verdades como se fossem mentiras. No entanto, as religiões falsas vendem mentiras como se fossem verdades. Então nós precisamos ter um planejamento em mente, acreditar no produto que nós levamos, valorizar mais o produto do que a nossa própria imagem.
dissociar o produto do entregador. Porque muitas vezes é o entregador que sobressai, muitas vezes é o mensageiro que toma o papel de protagonismo, e a mensagem fica relegada a segundo plano. Nós não fomos chamados para vender a nossa imagem, nós não fomos chamados para vender a imagem da denominação, nós fomos chamados para levar a mensagem que salva, que liberta, que cura e que transforma. A mensagem é mais importante do que nós, e nós precisamos ter isso em nossa mente e desenvolver um planejamento. Quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo nos evangelhos, nós vemos que ele passa dos 12 anos até os 30 anos, em que a Bíblia não fala nada sobre a vida dele. O homem Jesus está ocultado nesse período. E nesse período, ele passa despercebido. E ele vai ser mais para frente encontrado a partir dos 30 anos, pregando o evangelho, desenvolvendo a sua estratégia e revelando ao mundo que ele é o Filho de Deus. E como ele fez isso? Ele fez a partir de um primeiro planejamento. Quando nós encontramos ele perto, já lá dos seus 30 anos, ele começa a pregar, e a primeira frase que se ouve da pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Parece a repetição da pregação de João. Sabe aquela corrida de bastão, onde há o revezamento, um pega o bastão, entrega para o outro, e a partir dali, e eu vejo assim a concordância do ministério de João com o ministério de Jesus Cristo. 30 anos, ele aparece. Passou dos 12 aos 30 anos desaparecido na história. Mas ele estava vivendo a sua rotina, estava desenvolvendo a sua vida, tendo as suas experiências, sendo adolescente, pré-adolescente, sendo jovem, ensinando as pessoas, aprendendo sobre ser humano, tendo experiências com pessoas de sua idade, tendo experiências com pessoas mais velhas, tendo experiências com crianças. E ali ele estava passando na verdadeira escola, para um período da sua vida em que ele ia desenvolver um ministério de 3 anos e meio. E a partir daquele período, ele viveria intensamente, profundamente, completamente entregue, sabedor do que ele tinha que fazer, já consciente da sua posição na história da humanidade. Ele sabia que viria muito trabalho pela frente, naqueles 3 anos e meio. E ele não tentou fazer esse trabalho sozinho. Porque 3 anos e meio é pouco tempo. É pouco tempo para transformar o mundo. É pouco tempo para revelar Deus à humanidade. E ele tem esse planejamento em mente. Ao sair desse treinamento, ele sabe que o seu prazo é exíguo. Ele sabe que ele não tem muito tempo. Não adianta ele tentar fazer as coisas sozinho. Não adianta ele tentar cumprir sozinho o seu propósito de vida. Com o prazo apertado, então, ele percebe que ele precisa de ajuda. E o que ele faz? Ele começa a recrutar jovens, começa a recrutar homens. Ele chama pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão envolvidas com a vida, pessoas que estão lutando, pessoas que estão de mangas arregaçadas, trabalhando, pessoas comprometidas com alguma coisa. E ele chega para aqueles homens e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Usando a linguagem
que aproximava aqueles homens do seu chamado, fazendo com que eles percebessem que, na verdade, até ali, a sua vida havia sido preparada para servir a Deus. E chegou o momento que o Senhor chamou. Eu quero dizer uma coisa para você. Todas as experiências que Deus te deu, foi Deus preparando você para que tornasse você um dia também, como Pedro e como João e como André e como tantos outros, pescadores de homens também. Este é o nosso grande recrutamento, esse é o nosso grande chamado. Tem vagas de discípulos ainda. Tem vagas ainda nesse planejamento de marketing que Deus tem para mim e para você. Então a segunda coisa que você tem que ter é ter um objetivo claro no seu planejamento. Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele tem um objetivo definido, claro. A maravilha disso é a inteligência de Jesus para fazer as coisas. Ele administra o templo. Ele dá exemplo de gestão de pessoas. Ele quer definir uma base para os seus trabalhos, uma base para o seu ministério. E ele não determina que a base seria Jerusalém, a grande cidade. Ele não determina que a base seria Belém, a cidade onde ele nasceu, ou que seria Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Mas ele procura uma cidade diferente, uma cidade que propiciasse que esse marketing fosse desenvolvido. E ele escolhe a cidade de Cafarnaum. Por que ele escolhe essa cidade? Porque essa cidade está localizada estrategicamente na Via Maris, a principal das estradas de Roma, no Crescente Fértil. A Via Maris levava as pessoas do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, do Norte para o Sul. Ela levava de Jerusalém a Roma, e trazia de Roma caravanas de mercadores, soldados que passavam ali, grandes quantidades de pessoas, que havia ali naquela cidade um grande fluxo, porque ali também estava concentrado o pedágio da Via Maris. E a cidade é uma cidade portuária, é uma cidade importante, onde passava muita gente, mas também onde se hospedava muita gente. Jesus não vai para Jerusalém, que é a capital religiosa do mundo, a cidade do grande rei. Ele não vai para Jerusalém porque em Jerusalém ele teria de competir com tantas outras coisas, com a influência política dos Herodes. Ele tinha que competir em Jerusalém com os charlatães que ficavam pelas praças enganando as pessoas, vendendo ilusões. Em Jerusalém ele ia dividir as atenções com os fariseus, com os saduceus, com as manifestações dos essênios. Em Jerusalém ele teria sua atenção dividida. Ele não conseguiria capturar a mente das pessoas, no bom sentido da palavra, para prestarem atenção na mensagem que ele tinha para entregar. Em Jerusalém, talvez ele morresse antes do tempo determinado, porque ele mesmo diz: Jerusalém, Jerusalém, conhecida por matar os profetas, conhecida por apedrejar aqueles mensageiros que o Senhor enviava para lhe falar das verdades eternas, das coisas que estavam no coração de Deus. Ele vai para Cafarnaum, porque em Cafarnaum ele podia abertamente se expor e evangelizar e curar pessoas.
E a partir daquela cidade, a sua fama ia correr tanto para o norte quanto para o sul, tanto para Jerusalém quanto para a direção de Roma. Ele faz a sua base em Cafarnaum, e ali ele começa a pregar o evangelho, ele começa a curar pessoas. E ali ele cura um coxo, e o coxo começa a andar e a saltar, e as pessoas veem isso, estão de passagem, e ao estarem de passagem, estão de viagem, e quando viajam, vão levando a notícia por aí afora. E o texto que nós lemos, no capítulo 4, 24, diz que a sua fama corria por toda a Síria, ia para além das fronteiras de Israel. As coisas mais importantes estavam em Jerusalém, mas o homem mais importante achou, entendeu, que o lugar certo para estar era Cafarnaum. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar onde todo mundo está, tem que fazer o que todo mundo faz, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus te dará estratégia para você fluir na graça. Ouça a voz do Espírito e Ele vai te mostrar o lugar certo, a forma certa, a maneira certa. Não se deixe levar pela multidão. Não se deixe levar pelo fluxo das pessoas. Nelson Rodrigues já disse que toda unanimidade é burra. Muitas vezes as pessoas dizem a voz do povo é a voz de Deus. Irmãos, quase 100% da Alemanha apoiava Hitler e achava que ele era o salvador do mundo. A unanimidade. Toda Jerusalém gritou a uma só voz a respeito de Jesus. E você sabe o que ele gritou? O que eles gritaram? Eles disseram, crucifica-o. Crucifica ele e solta Barrabás. A unanimidade nada nos revela de Deus, pelo contrário. A multidão é débil. Na multidão das pessoas está a loucura, está a estutícia. Mas Deus tem um conselheiro que fala aos nossos corações, que revela verdades e que transforma as nossas vidas. O marketing de Jesus era revolucionário. O jeito dele fazer marketing era completamente diferente. Lá naquela pequena cidade, à beira-mar, uma cidade que ficava burburando de uma grande efervescência de pessoas que vão e que vêm. Ali ele começou a fazer a sua pregação, ele começou a tocar na vida das pessoas, começou a manifestar a sua graça e a sua fama, começou a correr por todo mundo, sem que ele precisasse gastar um centavo sequer que fosse. Sem que ele precisasse exigir que as pessoas fizessem propaganda de si. Aquela cidade à beira-mar também oferecia que as informações acerca de Jesus pudessem ir além do mar. Que pudesse ir para a Europa, para Roma, também para Alexandria ou África. E o Senhor Jesus foi se tornando conhecido numa época em que não existia Facebook, e não existia YouTube, não existia WhatsApp, não existia essa tecnologia de hoje, a internet, a instantaneidade da informação. Mas tinha um homem que era muito inteligente, que desenvolveu um método de marketing que marcou a história. E hoje, 2000 anos depois, irmãos, mais de 2000 anos depois, Jesus Cristo é o homem mais conhecido de todos os tempos. Dizem que um dia John Lennon disse
que já estava mais conhecido do que Jesus Cristo, na sua arrogância e hipocrisia. Alguém disse que foi naquele mesmo dia que ele foi assassinado. E o assassino dele disse: agora eu vou ficar mais famoso do que John Lennon. E ficou. Se não mais, tanto quanto. Por causa da tragédia que marcou a vida daquele homem. Terceiro passo. Planejamento precisa de estratégia. Toda visão empreendedora é virtual, é subjetiva, é imaginária. Ela só existe na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso sonho. A visão está apenas na nossa mente, ela ainda não é real. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos enxergar o futuro por meio dessas previsões. E a ponte que vai entre o dia de hoje e o destino chama-se estratégia. A ponte entre o sonho imaginário e a realização concreta se chama estratégia. Você precisa fazer um planejamento estratégico para que você alcance o objetivo. Jesus fez assim, ele nos ensina a agir assim, dessa maneira. E nós não podemos fazer as coisas sem planejar, porque despende a nossa força, gastamos a nossa energia, nos desgastamos e não alcançamos o resultado. Mas Deus nos deu a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dará estratégia. Se pararmos para refletir, o Espírito falará conosco. Ele nos instruirá e Ele nos guiará, como Ele prometeu que faria. E virá o Espírito da verdade e vos guiará em toda a verdade. Então pare um pouco, planeje, atualize-se com o Espírito Santo. De vez em quando você que tem um aparelho lá na sua casa, às vezes o celular, você de vez em quando precisa conectar ele na rede, precisa clicar lá, atualizar. Por quê? Porque ele vai perdendo a sua funcionalidade, ele vai perdendo o seu desempenho, vai ficando lento, vai ficando fraco. E nós precisamos parar, plugar na internet de Deus e dizer: Espírito Santo, fala comigo, atualiza a minha vida, eu preciso de uma estratégia. Irmãos, se você colocar a estratégia em prática, você vai desvirtualizar a sua ideia e vai materializar o seu sonho. O marketing é a estratégia que traz a ideia à realidade. As pessoas hoje gostam mais de entretenimento do que de entendimento. E se você postar no Facebook imagens de você brincando com o animal, ou de você contando uma piada, ou se você postar a imagem de você com a criança no colo, alguma coisa assim, as pessoas vão dar os seus likes, né? Curtir. Ou vão reagir, que agora a moda é reagir, né? Alguém reagiu, um comentário seu e coisa e tal. No entanto, se você postar um poema, se você postar um versículo, com certeza haverão menos likes, menos curtidas e menos reações do que se você colocar as imagens. As pessoas hoje estão mais preocupadas com entretenimento do que com entendimento. Mas o entretenimento não nos transforma. O entretenimento nos mantém estáticos. Por outro lado, o entretenimento nos apequena, nos deixa desatualizados, nos desliga da realidade, nos impulsiona para trás. Por isso a palavra vai nos dizer lá em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendimento é melhor do
que entretenimento. Porque entretenimento fala as nossas emoções mais básicas, as nossas emoções mais primitivas. Não exige nenhum esforço nosso para meditar, para crescer, para avaliar, para refletir. Mas quando você lê a palavra de Deus, quando você lê um poema, quando você vê um livro, meu irmão, mexe com você por dentro. Você é confrontado. Você recebe um choque no seu interior. A sua mente é liberta, ela ganha asas e ela voa. Imagina coisas, abre-se para a revelação de Deus. É preciso desvirtualizar a ideia para materializar o sonho. Com a estratégia correta, nós podemos atrair os entretidos com a isca da diversão para transmitir informação e aumentar o conhecimento das pessoas. Ou, em outras palavras, nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine como conciliar a imagem, ou melhor, a mensagem de Deus com o prazer que se provoca nas pessoas. Para que as pessoas venham a ter prazer na mensagem, prazer na palavra, regozijo no Senhor. E possam alcançar a paz de que fala o salmista: grande paz tem aqueles que amam a tua palavra. Precisamos da estratégia para alcançar e atrair os entretidos, para poder lhes dar entendimento. Você percebeu a diferença do entretido para o entendido? Quarta coisa, o marketing de Jesus. Ninguém na face da terra conseguiu maior êxito no marketing do que Jesus Cristo. Ninguém alcançou o que ele alcançou usando apenas a vida cotidiana, as práticas simples do dia a dia e a ministração do amor ao coração das pessoas. Talvez algumas pessoas se tornaram muito famosas, como Buda, como Mahatma Gandhi, como Confúcio, como Maomé, mas ninguém transformou a vida das pessoas como Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi o maior. Numa época em que não havia televisão, não havia celular, não haviam torres de antenas, não haviam satélites em órbita na Terra. A sua imagem, a sua mensagem ficou conhecida em todos os cantos do mundo. E o que se dizia dele, tudo faz bom. Cura os enfermos e liberta os oprimidos. O marketing de Jesus usava uma tática reversa. Eu não sei se você parou para perceber, Jesus não pediu para ninguém que se falasse dele. E quando ele pediu que se falasse alguma coisa, ele disse: vai por todo mundo anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando ele despediu de 2 em 2 os 70 discípulos, 72, muitas vezes ele pedia que as pessoas não falassem nada do que ele tinha feito. Ele curava, ele libertava os endemoniados e dizia: olha, não diga nada para ninguém. E o que acontecia? Exatamente o contrário. Por vezes, ele pedia que as pessoas ficassem caladas, para que a mensagem não fosse divulgada.
E era exatamente isso que ele queria fazer, era intencional. Porque diz que a neurolinguística mostra que a palavra não, ela ativa no nosso cérebro o desejo de transgredir. Quando você diz para a pessoa, não olhe para mim, ela vai olhar na hora. Se você disser para uma pessoa, fecha os olhos que eu vou te dar uma coisa, aí ela vai, mas ela está lutando, que ela está louca para abrir o olho logo. Porque o não ativa no nosso cérebro o desejo de transgredir, ele mexe com a nossa concupiscência. Ele mexe com o dispositivo no nosso cérebro, onde atua o princípio da herança pecaminosa de Adão, o desejo de transgredir, a vontade de fazer aquilo que é proibido. E aí Jesus diz, não fala nada para ninguém. E ao dizer isso, as pessoas automaticamente já começavam assim, mas por que ele está querendo que eu não diga nada para ninguém? Aí a língua começa a coçar. Aí dá tremelique na língua. Aí ele não vê a hora de achar a comadre para conversar com a comadre para falar as coisas. Aí o cara senta no boteco para jogar dominó e a língua coçando para falar. Terrível! O marketing de Jesus, ele usa essa psicologia reversa. Vai ativar no nosso cérebro o indutor neurótico do sim, através do não. Que marketing louco de Jesus, né? Não fala nada para ninguém. É segredo. Segredo de liquidificador, né? Quem sabe o que é segredo de liquidificador? Numa época que as pessoas não tinham muito recurso para fazer vitamina, né? Eu fazer vitamina escondido não dava, porque o liquidificador fazia um bom barulho. Aí já chegavam as visitinhas. O que é que está pegando? Ouvi um barulho aí. Então, a palavra não leva a nossa mente a pensar no que foi proibido e ativa a nossa vontade de quebrar a regra. Funciona para o nosso cérebro como um indutor neurótico do sim. E se você disser para a pessoa, não olhe para mim agora, ela vai se virar e vai olhar para você com atenção redobrada. Porque vai pensar que você está querendo esconder alguma coisa dela, você vai querer ver o que é. Esse era o marketing de Jesus. Ele curava as pessoas, fazia milagres, dizia, vão em paz e não falem nada para ninguém quem os curou. Era como se ele estivesse ordenando e dizendo, olha, fala para todo mundo, propaganda abertamente, diga para todo mundo quem foi que curou vocês, porque isso é importante. Quinta coisa, anuncia a visão com clareza. Às vezes nós não pensamos, às vezes apenas reagimos e proporcionamos que aquilo faça, praticar coisas que são irrefletidas, que não são muito bem avaliadas, não são pensadas nas consequências, e vai acabar por nos levar ao arrependimento e ao amargo gosto de ter desobedecido e transgredido a ordem de Deus. Alguém falando sobre esse tipo de pensamento, ele disse assim, olha, nós devemos sintetizar pensamentos complexos em frases curtas, que atravessem grandes distâncias e tenham o mesmo significado para pessoas com diferentes experiências. Em outras palavras, é dizer, não adianta falar muito difícil, encher muita linguiça e dificultar o aprendizado das pessoas,
Por muito tempo a igreja católica só rezava as missas em latim. E toda missa era em latim. Ainda hoje há lugares que a missa é em latim. Mas qual é o proveito que você tem de ouvir uma música em latim quando você não entende nada de latim? Qual é o benefício para seu entendimento? Qual é a maturidade que te traz? Qual é a informação que acrescenta à sua vida? Ele está nos dizendo, quem disse isso foi Andy Grove, ele era ex-CEO da Intel. Ele disse, nós precisamos aprender a falar as coisas importantes com poucas palavras e que alcancem a maior parte das pessoas. Ser claro, ser objetivo, desenrolado no falar, usar palavras fáceis, vai nos tornar mais populares e mais acessível às pessoas. Não adianta rebuscar, inovar nas palavras, buscar no dicionário palavras, de significado obscuro para a maioria das pessoas. E às vezes nós vamos nos deparar com a situação em que a pessoa só mesmo quer ouvir que Jesus te ama. Ele tem uma obra na sua vida. E se você aceitá-lo hoje, você será transformado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, já vamos encerrar, que eu já fui puxado aqui, Sexta coisa, use as oposições como oportunidade de marketing. Nada vai te promover mais do que os desafios que você enfrenta. Quanto mais difícil a tarefa que lhe for dada, quando desempenhar ela, você vai receber maior louvor, você vai receber maior gratificação, você vai receber maior recompensa, você vai se tornar mais acessível às pessoas e você vai ficar mais conhecido das pessoas. Quem era Davi antes de matar Golias? Ninguém. É certo que ele já tinha matado um leão, é certo que ele já tinha matado um urso, mas o que era um leão e um urso, sem que ninguém visse, que ninguém soubesse. Mas o leão e o urso prepararam Davi para enfrentar Golias, encheram ele de coragem, de ousadia, e ele disse, eu tenho experiência de matar coisas maiores do que eu, que vieram para roubar o rebanho que estava sob meus cuidados, eu me arremeti contra o urso e o matei. E quando Davi derruba aquele gigante, meus irmãos, Davi se tornou maior do que aquele gigante. Davi cresceu, a sua fama ficou divulgada por toda Israel. E as pessoas começaram a produzir músicas e falar dos grandes feitos de Davi. Davi matou o gigante que afrontava o povo de Israel. Davi é um homem corajoso. Quando você olha a história de José, foi a traição de José que fez com que ele viesse a ser levado para o Egito. E foi as dificuldades que ele enfrentou no Egito, as oposições da vida, que fizeram com que ele se tornasse um homem poderoso no Egito. Não fuja dos grandes desafios que Deus tem para você. Porque quando Deus te dá um grande desafio, é porque Ele quer te exaltar, Ele quer usar a tua vida, Ele quer te arvorar, te lançar para cima, fazer o teu nome conhecido entre os homens. É testemunho para a glória de Deus. Quem está entendendo? Foi no Egito que José se tornou poderoso, venceu as dificuldades. Preste atenção, é a grandeza do teu inimigo que mostrará o quão grande você é. Mas saiba de uma coisa, você não vai contra ele na sua própria força.
faça como Davi, você vem contra mim com pedras, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a qual você tem afrontado. Seus desafios foram dados a você para te promover. É as grandes coisas que você faz que tornam o seu nome conhecido entre as pessoas e lá no céu também. Então use as oposições como oportunidade de marketing. E lembre-se que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Alguém disse no Salmo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele cuida de você. Amém? Não veio sobre você tentação que você não pode suportar. E você sempre contará com o Senhor para vencer. Amém? Mas saiba de uma coisa. Sempre nas conversas íntimas com os seus apóstolos, a Bíblia diz que Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo prometido a Israel. E aí Jesus dá uma ordem a ele: não conte a ninguém que eu sou o Cristo. Irmãos, o marketing de Jesus é diferente de tudo que nós vemos hoje. Vai contra as regras da propaganda de hoje. Olha, no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que ele cura um leproso, em Mateus 8, 3 e 4, e diz para ele: não conta a ninguém. Em Mateus 9, 30, ele diz: cuidem para que ninguém saiba disso. No versículo 31, o texto diz: eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Em Mateus 14, 1, ele diz: ficamos sabendo que o rei Herodes, o tetrarca, ouviu falar da fama de Jesus. Como pode ficar famoso um homem que solicita abertamente para que ninguém fale dele? Você foi chamado para exaltar o nome de Jesus. Amém? Não diga nada a ninguém. João entendeu muito bem, irmãos. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Amém? Quando nós aparecemos muito, a mensagem se dilui em nós. João entendeu muito bem isso no capítulo 1, no versículo 30, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Coloque-se de pé. Você foi chamado para exaltar o nome de Jesus. Que ele cresça, que você diminua. O marketing é dele, a glória é dele, o nome poderoso é o nome dele. Que ele cresça e menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça,
me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém? Que Ele cresça em nossa vida. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Você é mensageiro. Mas o que vai mudar as vidas não é o mensageiro, é a mensagem. Amém? Nós não temos que aparecer. Quem tem que aparecer é Ele. Quanto menos de nós, mais dele. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser instituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. A glória eternamente a Ele e a glória, a Ele e o louvor, a Ele toda a exaltação e poderio e soberania, porque grande é Ele em nós, maior é o que está em nós. Aleluia. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Oh, glórias. Que Ele cresça em nós, amém? Pastor Ed. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor. O produto é bom. O produto vende. E alguém que diz que o nome de Jesus vende mais do que qualquer outra coisa. É só colocar o nome de Jesus que vende. Mas eu quero dizer a você que é o mensageiro, você que é o propagador. Porque Jesus fez a divulgação do seu nome através dos seus discípulos. E somos nós que divulgamos a marca de Jesus. E eu sei que muitos aqui não conhecem vendedor de laboratório. Mas o vendedor de laboratório, ou seja, que vende produtos farmacêuticos, ele é treinado para convencer o médico de vender o produto. Há um treinamento específico para isso. E ele precisa convencer o médico ou os farmacêuticos que aquele medicamento é o melhor que tem. E quando você chega na farmácia e não sabe qual é o medicamento que você vai comprar, você diz para o farmacêutico ou para o balconista da farmácia o que você está sentindo. Sabe o que ele empurra para você? O medicamento que os laboratórios querem que ele venda. E aí você leva, ele fala, não, isso aqui é bom, pode levar que é bom. Sabe por quê? Porque ele está fazendo aquilo que lhe foi pedido para fazer. Não devemos fazer assim com o Evangelho. Porque o Evangelho não é qualquer coisa, é a melhor coisa que você tem para dar, para propagar. O Evangelho não é vendido, ele é dado. De graça recebestes, de graça dai.
E é neste objetivo que o Senhor quer que nós façamos a propaganda do seu nome, porque o nome de Jesus será conhecido sobre toda a terra. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, estamos desde quinta-feira, Senhor, sendo ministrados, e cada um, ó Deus, que não ouviu o outro, traz a coerência, Senhor, de uma vida atualizada diante de Ti, do quanto precisamos, Senhor, melhorar, o quanto precisamos buscar nos atualizar, para uma vida vitoriosa, para uma vida produtiva, para uma vida crescente e de frutificação diante de Ti. Portanto, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos no mês de maio. Ó Deus, quando lá chegarem, ao enfrentar os desafios que ali surgirão, Senhor, estejam preparados para entender que todo aquele processo é para fazê-los melhor na Tua presença, para fazê-los rijos e fortes, a propagar o nome de Cristo através das suas vidas. Senhor, capacita cada um, Senhor, a estarem firmados na Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito possa fazê-los lembrar de tudo quanto ouviram durante esses dias, para que possam, Senhor, resistir e saírem vencedores para a glória e honra do Teu nome. Senhor, que na caminhada deste ano de 2018, cada um dos Teus filhos, Senhor, sejam blindados pelo Teu poder, guardados pela Tua boa mão, Senhor, revivam o melhor que Tu tens para as suas vidas, buscando de Ti, Senhor, a excelência, e sabendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai, dá-nos esta consciência, dá-nos este sentimento, Senhor, e a cada um dos Teus filhos, Senhor, guarda-os, proteja-os, livra-os, Pai, e que no mês de maio possam experimentar gloriosas bênçãos da Tua parte. Declaramos, ó Deus, sobre a Tua igreja, a Tua palavra, a palavra de vitória, ó Deus, que jamais volta vazia, pois cumpre o seu propósito sobre as nossas vidas. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor pode todas as coisas. Declaramos, ó Deus, estas bênçãos sobre o Teu povo, e que no mês de maio, ao chegarmos lá, sejamos mais que vencedores. No nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, e crendo na Tua palavra, nós aplaudimos o Senhor, porque o Senhor é fiel. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Oh, bendito seja o Teu nome! Aleluia! Glória a Deus!